Paz do Senhor, queridos irmãos, com grande graça e amor aos queridos irmãos, eu estou preparando esse curso de homilética para a gente poder crescer na obra de Deus e pregar a palavra de Deus e ganhar vidas para o Senhor Jesus, né? Espero que esse curso venha ajudar muitos irmãos que estão aí ouvindo, né? Fortalecer os irmãos aí na palavra, né? No dom de pregar a palavra. Eu creio que vai ser uma bênção no nome do Senhor Jesus, né? Quero aqui já agradecer a presença do Espírito Santo que nos conduziu aí para a gente estar elaborando esse material, né? Inteligência do Espírito Santo, tudo vem de Deus. Deus nos tem dado graça para isso, amém? Então vamos lá, homilética. O que é a homilética, meus queridos? Para estudarmos a homilética e como consequência desse esforço ao ministério que o Senhor nos concedeu, ter como resultado uma excelência da pregação da palavra de Deus, é necessário a gente entender como funciona o assunto, né? Primeiramente, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que para ter um bom desempenho na homilética, primeiramente a gente tem que ter uma vida de oração com Deus. É Ele que edifica o nosso ministério, é Ele que faz tudo, é Ele que é o Senhor de tudo. Então nós precisamos ter a consciência de que nós não somos nada, a gente é apenas um vaso na mão de Deus. Segundo, a gente precisa ter uma noção de Bíblia, né? Palavra de Deus, porque Deus ele se revela pela sua palavra. A gente precisa entender bem da Bíblia, a gente precisa conhecer a Bíblia. Eu fico muito triste porque a igreja de hoje, assim, na sua grande maioria, tem perdido essa vontade, essa garra de conhecer a palavra de Deus, conhecer ao que o Senhor nos revela nas Escrituras. Eu venho de uma geração, apesar de não ser tão velho assim, em que o grande sonho de todo jovem da mocidade era ser um pregador da palavra, era ser um evangelista, era ser um presbítero, era ser um pastor. E hoje está se perdendo muito isso, né? Porque a rapaziada hoje, os jovens da igreja, eles querem ser músico, ou fazer o teatro, fazer outra coisa na igreja, né? E o ministério da palavra tem se perdido muito, tem ficado muito se apequenando, né? Cada vez mais a gente vai vendo que está ficando cada vez mais escassos as mensagens expositivas, as mensagens bíblicas, as mensagens centradas na Bíblia, né? E para conhecer um pouco da homilética moderna, irmãos, a gente precisa conhecer o quê? As três bases da homilética moderna, né? Que surgiu essa homilética moderna. Primeira base, que é a prédica judaica, é a prática de pregação do Antigo Testamento, né? Que era baseado na profecia e no cumprimento da profecia. E a gente vê isso no ministério de Jesus, né? Se os irmãos verem Lucas capítulo 4, o Senhor Jesus ele vai estar lendo o texto de Isaías 61. E quando ele acaba de ler o texto, ele fala: hoje se cumpriu essa escritura. A prática judaica é isso, né? É a arte de você pregar a profecia e o cumprimento, né? A outra parte da homilética moderna é a dialética grega, a arte de você falar em público, a arte de você ter a clareza no que você está falando, naquilo que você está pregando. Você falar e é que as pessoas que estiverem ouvindo você entender você de uma maneira clara, de uma maneira sem deixar dúvida. E por último a retórica grega, né? A retórica grega romana, ela é assim na sua grande arte, ela está envolvida em convencer aquele ouvinte que está ouvindo aquilo que está sendo falado, né?
E como a gente tem a prédica judaica, que prega a verdade de Deus, a palavra de Deus, temos a dialética grega, que é a arte de falar bem, de se conduzir bem no público, e a retórica grega, que você vai trazer à luz aquela pessoa que está ouvindo a palavra de Deus através do Espírito Santo, trazer à luz de que a palavra de Deus é a única saída para a vida dele, está nessa parte da retórica. Amém? Vamos lá, então. Então, qual que é a ênfase da homilética? A gente precisa entender o seguinte, que a homilética não é uma coisa que surgiu agora. A grande ênfase da homilética já é muito antigo, né, irmãos? Você precisa ver que os grandes teólogos da história da história da igreja, todos eles foram muitos, mas muito bons em homilética. Muito, muito bom em homilética. Né? Porque a homilética vai forçar você a estudar bem a palavra de Deus, você buscar a palavra de Deus, você conhecer a palavra de Deus. E entre esses aqui, temos aqui o Clemente de Alexandria, né, o Tertuliano, o Orígenes, o Lactâncio, o Cipriano, o Basílio Magno, o Arnobius, esse daqui é um grande mestre da retórica na Sica, na província da Romana da África, né? O Crisóstomo, considerado um dos maiores pregadores, o Boca de Ouro, né? O Gregório de Nice, o Ambrósio, o grande pregador também, João de Antíoco, também um grande pregador, e o Agostinho de Hipona, né? O Agostinho de Hipona, no começo da sua conversão, ele pegou uma homilética muito voltada à alegoria, né? A pregação alegórica, a pregação simbólica, mas pela graça de Deus ele no final da sua estadia como teólogo, ele voltou para a pregação expositiva e se tornou um grande teólogo, um grande escritor. E o seu legado é conhecido até hoje na igreja protestante, na igreja mundial, né? Agostinho de Hipona, que eu falei para vocês, ele se baseava na pregação dele na tríade da homilética, na tríade da pregação expositiva, aqui, que é instruir, que é o do cérebro, né? O que é o delectare, que é o agradar, a pessoa que está sendo instruída, ela não está só aprendendo, mas também ela sente prazer naquilo que ela está aprendendo, e o flectere, que é o persuadir, né, irmão? Você lembra lá? O persuadir, que vem muito da retórica romana, né? O Agostinho também deu ênfase à necessidade de haver um acordo entre a vida do pregador e a palavra, ou seja, o pregador tinha que realmente pregar aquilo que ele vivia. Tá? E ele tinha que pregar aquilo que ele vivia. Para ensinar aquilo que ele estava falando, ele devia conhecer. Ele tinha que conhecer aquilo que ele está falando. Né? Não adianta a gente subir no púlpito. Deus vai nos usar, Deus vai me usar, Deus vai me usar. Se a gente não lê a Bíblia, se a gente não se prepara, se a gente não estuda. Deus vai nos usar, mas vai usar conforme a nossa fé está na presença dele. Né? Hoje a gente vê alguns grandes pregadores, mas esses grandes pregadores, irmãos, passam horas e horas estudando e orando a Deus. Amém? Passam horas e horas se dedicando na palavra de Deus. Tem esse texto muito lindo que eu acho que está, se eu não me engano, tá em João, né? Quando vos entregar, não fiqueis preocupados a saber o que é a vez de falar, porque não serei vós que estarei falando naquela hora, mas o Espírito do vosso Pai que vai falar por nós. É o Espírito Santo que vai falar para a gente, porém o Espírito vai usar aquilo que a gente sabe. Né? A gente vê o caso de Moisés e Arão. Moisés ele conhecia tudo da liturgia, tudo da economia egípcia, da liturgia egípcia, tudo da cultura egípcia. Mas ele não sabia quase nada de Deus. Não sabia nada da presença de Deus, de como Deus agia. Aí quem Deus trouxe? Trouxe o Arão para ajudá-lo. Né? Quando o Arão chega perto dele, ele começa a entender, começa a aprender muito mais com o irmão, porque o irmão dele era um grande orador. Amém? Olha, a homilética na Reforma. A gente precisa entender também que na Reforma a ênfase foi na palavra de Deus, foi na pregação da palavra de Deus. A igreja era compreendida como um povo de Deus. É uma instituição que pregava a palavra de Deus, era a palavra de Deus. Calvino foi um grande pregador expositivo, e Calvino ele pregava no estilo lexus continuo, ou seja, ele pregava um livro de versículo a versículo e ia fazendo a exegese e aplicação daquele texto, a hermenêutica daquele texto e aplicando, irmãos, aquele texto. Fantástico as pregações de Calvino. Também. Depois temos o Jacobus Armínio, né? Temos outros escritores, Martinho Lutero,
E mais próximo da gente aqui nós temos o Karl Barth, né, que foi um grande pregador também. E ele fala que o seguinte, o Karl Barth, ele fala o seguinte, ele fala que a preparação da pregação deve ser o ato primordial do pastor. O pastor ele tem que pregar bem, ele tem que conhecer a Bíblia, ele tem que conhecer a homilética, ele tem que pregar muito bem, porque ele tem que ser uma bênção. Ele tem que ser uma bênção. A palavra de Deus tem que fluir da boca do pastor. A palavra de Deus tem que fluir do púlpito. O púlpito tem que ser uma referência da palavra de Deus. O púlpito tem que ser a âncora ali onde os irmãos se sentem seguros. Porque ali é onde Deus fala. Karl Barth ele influenciou muito. Hoje também tivemos muitos grandes pregadores, John Stott, né? Muitos grandes pregadores que fizeram história aí na história da homilética. Amém? A exegese, como é que ela funciona? Porque essa é uma pergunta que muita gente não consegue compreender o que é exegese. Amém? Vamos entrar na etimologia da palavra exegese? A palavra exegese é uma transliteração do grego que significa narração e exposição da palavra. É a palavra formada por eg, fora, e egeomai, conduzir, guiar. Ou seja, exegese quer dizer o seguinte, ele tira o sentido do texto, ele traz para fora o sentido do texto, ele relata o texto, ele explica o texto, ele expõe o texto. E como é que se faz a exegese? A exegese se faz de maneira muito simples. Olha, você precisa localizar os textos que você vai pregar, faça uma leitura dos textos e compare com outras Bíblias, tá? Compare com várias Bíblias que você puder, reflita sobre o texto, leia o texto em hebraico ou grego, se possível, inicie o estudo gramatical e sintático dos verbos, tá? E, se possível, destaque as palavras que estão ali citadas no verbo, na palavra, nos verbos do texto que você está escolhendo. Examine as variantes textuais através dos aparatos críticos possível. O que é isso? O que é as variantes textuais? Você vai catar uma Bíblia e outra Bíblia e vai ver se está tendo alguma diferença, se o significado é o mesmo, se tem alguma coisa de errado, se está fazendo o mesmo. Amém? Estude o significado das palavras. Procure saber qual que é o gênio literário do texto. O que é isso, irmão? Se é um texto poético, se é um texto profético, se é um salmo, se é um cântico, se é um poema. Estude também as figuras de linguagem na exegese, irmãos. Porque a Bíblia no Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento, ela teve um prazo muito longo para ser escrito. Então, as figuras de linguagem, às vezes de um livro para o outro, de um texto para o outro, são diferentes. Você precisa saber isso, tá? Também crie uma reconstrução visual do texto. Tá? O que é isso, uma reconstrução visual? Você vai criar uma geografia do texto. Peraí, aonde foi escrito esse texto? Eu preciso foi na cidade tal, a tantas distância, em tal local, próximo da Jerusalém, a tantos quilômetros. Faça um mapeamento do texto que você está lendo. Tá? Aí depois você tem que saber quem escreveu o texto, se há narrador no texto, qual é o autor do texto e por aí, enfim. Amém? Porque depois de tudo isso, irmãos, vocês vão catar isso aqui, irmãos. Ó. Qual é o ITC do texto? O que é isso? É a ideia central do texto que você está lendo. Quando você tiver a ideia central do texto que você está lendo, você fez a exegese do texto. Amém? A hermenêutica. Irmãos, vamos aqui para o termo hermenêutico. O termo hermenêutico provém do verbo grego emineume, e significa declarar, anunciar, interpretar, esclarecer e, por último, traduzir. Significa que alguma coisa é tornada compreensível ou levada à compreensão. O termo deriva do nome da mitologia do grego Hermes, o mensageiro dos deuses pagãos lá do panteão grego. Tá? Atribuir a origem da linguagem da escrita é considerado como o patrono da comunicação. Tá? O que isso tem a ver com a Bíblia? Nada a ver, irmãos. Só tem a ver com o nome que nós usamos. Entendeu? Tá. E a hermenêutica ela se divide em 3 bases simples de se entender. Tá? A primeira base é a neumática.
esta é que se preocupa com o sentido que há no texto. Lembra lá da exegese? O ICT, ideia central do texto? Então a hermenêutica ela vai linkar com a exegese esse ICT na neumática. Tá? A heurística. Essa daqui é uma ferramenta muito importante da hermenêutica. Essa ferramenta é onde a gente vai estudar a gente vai estudar o texto onde a gente vai estudar o texto e vai descobrir qual que é a tese do texto, tá? Que no termo moderno que a gente usamos aí, os alemães usam muito, o termo é chamado de Sitzungsleben, que é o lugar vivencial do texto, tá? Com essa heurística, você vai descobrir qual que é a tese do texto e você vai descobrir qual que é o lugar vivencial do texto, tá? Protoforística, tá? É o modo ou a forma de como é exposto os sentidos encontrados na escritura. Trata da extração, aplicação da mensagem encontrada, ou seja, é a contextualização ou o famoso campo hermenêutico que eu sempre falo para os irmãos. Todo texto a gente precisa descobrir o ICT dele, a gente precisa descobrir a tese dele e a gente precisa descobrir o campo hermenêutico desse texto, tá? O que seria isso? É o que Deus está falando no texto para os dias de hoje. Qual o significado desse texto para os dias de hoje, tá? A gente vai linkar com a cultura lá de quem escreveu o livro, né? Por intermédio da palavra de Deus, por intermédio da ação de Deus. A gente vai descobrir todos os fatores que estavam em volta e a gente vai também linkar com esse campo hermenêutico que a protoforística vai nos trazer. Amém? Aleluia, Jesus. Tá. Então vamos lá, para a hermenêutica na prática, ok? O que é a neumática, como a gente falou, a ICT? Já foi extraído na função do estudo exegético. Agora a gente vamos entender a tese. A ICT você já fez na exegese, tá, ok? Agora a gente precisa descobrir o quê? Como funciona a tese. Entendeu, irmãos? Tá. Na tese, tem dois estilos, tá? Que é o estudo bíblico indutivo rápido, que nós chamamos de EBIR, tá? Que você vai entrar no texto, você vai ler o texto, para você descobrir a tese, e você vai começar a se fazer a pergunta no texto. Primeira pergunta, você vai perguntar para o texto: o que o texto fala sobre Deus? E nessa pergunta, você vai ter subperguntas. Quem é Deus no texto? Como se mostra o homem nesse texto? E o que o texto revela sobre Jesus? Segundo, o que o texto fala sobre o ser humano? Quem é o homem no texto? Tem que saber tudo isso, irmãos. Terceiro, quais são as dúvidas que encontrou no texto? Isso é muito importante. A gente precisa saber quais são as dúvidas que os textos trazem para a gente. Porque a gente vai ali, a gente vai saber quais as ideias que a gente não consegue entender, quais são elas. Tá? Porque delas, irmãos, a gente vai usar muito na hora da gente pregar no campo hermenêutico. Porque a dúvida que nós temos é a dúvida que a igreja tem. Ali também a gente vai ver se tem termos e palavras difíceis, quais são, tá, ok? 4. Quais os novos ensinamentos aprendidos? Existe no texto alguma coisa que não havia percebido antes? A gente tem que procurar isso. Quais são as lições que a gente pode extrair do texto? Tudo isso está na tese, irmãos. E o que o texto me pede para fazer? Que desafio extrair da leitura desse texto? Como parte final, sinto-me impelido a quê? Então são todas essas perguntas nesse modo de estudo bíblico indutivo rápido, tá? Esse aqui é o mais usado. Esse daqui é o mais usado porque é o mais fácil de se fazer. Tem muita gente que tem essa folha colada aqui, hoje até memorizou, e já começa a fazer a noemática na prática. Porque já tem
o ICT do texto e começa a fazer essas perguntas para o texto, vai começando a se responder, já vai começando a enriquecer o campo harmônico. Entendeu, irmãos? Vamos para a próxima? Então, vamos lá. O outro modo de se estudar a tese é o estudo bíblico indutivo. Diferente do modo rápido do estudo bíblico, o indutivo necessita de ter um nível superior de exegese, tá? Porque a tese ela vai necessitar dos zips in lemmen, tá? Mas esse modo tem duas funções básicas, que é observar e interpretar o texto. Já fica mais difícil, né, irmãos? Aí a gente vai precisar do quê? Comentários. A gente vai precisar do quê? De Bíblia de estudo. A gente vai precisar de um monte de aparatos que vão ajudar a gente a observar e a interpretar o texto melhor. Aí a sua biblioteca vai ter que ser grande, você vai ter que investir, irmãos. Vai ter que aplicar aí na vida ministerial. Né? Quer ser um pregador da palavra? Tem que estudar, não tem jeito. Tem que estudar, tem que conhecer, tem que se dedicar. Porque a palavra de Deus fala que aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Qual que é a coisa mais preciosa que você tem na vida? Não é a pregação da palavra de Deus? Jesus não morreu por você? Para você estar pregando a palavra de Deus? Então invista no seu ministério. Amém? Então vamos lá ver como é que é esse estilo de estudo bíblico indutivo. Tá. Esse estudo bíblico indutivo é o que nós chamamos no esboço, né? No famoso esboço bíblico, de primeira aproximação do texto. Ok? É a aplicação do método. Por exemplo, olha, o texto de João 4, versículo de 1 a 42, vamos fazer aqui a primeira aproximação do texto. É a fase de observação do texto. Né? Aqui o texto fala a história da mulher, né? A mulher samaritana e Jesus. Ok? A gente vai ler a perícope tudo, que vai do 1 a 42, tá? E ali a gente vai começar a fazer a primeira aproximação do texto. Qual que é a primeira fase? A primeira fase você vai começar a perguntar para o texto. Você vai fazer pergunta para o texto. Você vai fazer pergunta para o texto que vai te forçar você a respondê-la. Amém? Vamos lá então, para a gente ver. Leia esse texto se você puder. O texto de João, capítulo 4, versículo de 1 a 42, para você entender melhor essa aula. Ok? Quando Jesus, olha só, você leu? Quando Jesus deixou a Judéia e foi para Galiléia, para quê? Está no versículo aí, ó, no versículo de 1 a 3. Qual o trajeto feito entre Judéia e Galiléia? Está no versículo 4 a 5. O que era a fonte de Jacó? Está vendo como já está ligando para o Antigo Testamento? Olha lá, versículo 6a. O que era a sexta hora? Você precisa saber o que era a sexta hora. Tá? Porque também nós vamos cair na prática do mundo antigo. Né? Qual é a origem do conflito entre os judeus e os samaritanos? Tá vendo? Tem que fazer os Itzleben, tem que buscar lá atrás, não tem jeito, tem que estudar. Então, no versículo 9. O que era o monte que essa mulher se referia no versículo 20? Que monte era esse? Havia uma diferença, né? Quais as diferenças entre judeus e samaritanos? Está no versículo 27a. E qual a razão do espanto dos discípulos de Jesus ao vê-lo conversando com a mulher samaritana? Está no versículo b. Então, essas são perguntas que você vai fazer que estão na primeira aproximação do texto. Amém, irmãos? Conseguiram entender? Vamos para frente? Segunda aproximação do texto é a fase de interpretação. Amém? Tem interpretação do texto. Você fez as perguntas no texto, não fez? Mas você precisa interpretar o texto. Por que o texto afirma que era necessário Jesus passar por Samaria? Você fez as perguntas para o texto. Agora o texto já está começando a responder para você. No versículo 4. Dai-me de beber. Este pedido de Jesus era para matar a sede ou tinha outro objetivo? Qual seria esse objetivo? Vamos ter que também fazer a interpretação. Qual o sentido da água viva? No versículo 10. Amém? Vamos fazer a interpretação. Jesus muda o assunto e vai para o que realmente pretendia. A questão não é aonde adorar, mas como adorar. Aí eu estou chegando no campo hermenêutico do texto. Então, no versículo 20
24. Ao conversar com a mulher, Jesus quebra paradigmas. Olha o versículo 27, que beleza. Olha o campo hermenêutico surgindo. O homem não podia conversar com a mulher. Olha só, estamos chegando no campo hermenêutico. No versículo 27, o homem não podia, naquela época, o homem não podia conversar com a mulher. Então Jesus quebra um paradigma sexual disso aí. Judeu não podia conversar com um samaritano. Olha aí, Jesus quebrando paradigma racial. Olha que beleza. Rabino não podia conversar com uma pecadora. Olha Jesus quebrando paradigma religioso. Está começando a entender, irmãos, como é importante fazer a segunda aproximação? Que a gente vai compreendendo no texto, que o texto vai respondendo para a gente vai fazendo os Sitzenleben, e vai começando a enriquecer o nosso entendimento para na hora de a gente pregar na igreja. Tudo isso a homilética vai fazer para a gente. E a terceira aproximação, que é a profurística, né? É a contextualização do ou campo hermenêutico, o famoso campo hermenêutico. Por quê? Porque a gente lê o texto, né? Lá no mundo antigo, né, irmãos? A gente precisa ler o texto, interpretar o texto e, na hora de pregar, a gente tem que lançar desafios para a igreja. O campo hermenêutico é isso, é você lançar desafios para a igreja. Né? Por isso falar, irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa. A gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece a mensagem de Deus, então a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Qual que era a questão do campo hermenêutico desse texto? Era aonde era o lugar certo para se adorar. E Jesus, ele responde. Procura lá no texto se ele não responde. Está no campo hermenêutico. Como temos que adorar o Senhor hoje? Também está errado aqui, está adorado, mas como temos que adorar o Senhor hoje? Essa é a pergunta. Aí nós temos a resposta na Bíblia, né? O Senhor nos fala que ele procura adoradores em espírito e em verdade. Ele fala, nem nesse monte, nem em Jerusalém é o lugar certo para se adorar. O Senhor busca adoradores em espírito e em verdade, ao centro do campo hermenêutico. Como resolver a sede do mundo moderno através da água viva? Olha que os tópicos que você vai criando no campo hermenêutico, você vai depois, quando você for fazer a mensagem expositiva, esses tópicos aqui você vai usar. Ó. Tópico 1, como temos que adorar o Senhor hoje? Amém? Desafio para a igreja. Ó. Tópico 2, como resolver a sede do mundo moderno através da água viva? Tópico 2. Tópico 3, o que nos impede de pregar o evangelho aos sedentes pela água da vida que somente Jesus tem? Olha o tópico 3. Surgiu do texto, do campo hermenêutico. A aproximação de Jesus à mulher samaritana nos ensina que nós não devemos pregar o evangelho com preconceito. Está sem preconceito aí, mas com preconceito, irmãos. Nós não devemos pregar o evangelho com preconceito. Nós devemos amar a todos a quem Deus nos envia. Amém? Eu vou disponibilizar para os irmãos esse PDF e vou corrigir esses erros aqui, tá? Nós devemos pregar o evangelho sem preconceito, irmãos. Tá certinho? Sem preconceito. Amém? Quais barreiras ainda nos impedem de concluir a boa vontade de Deus para que nos enviou? A boa vontade de Deus. Quais são as barreiras? Tá vendo? Mais um tópico. O último tópico. Esse é o tópico de desafio, irmãos. Que é o tópico que você vai já ir para a conclusão do sermão. Somente um encontro com Jesus pode quebrar as barreiras. Tem muita gente que está na igreja que tem ainda barreiras ainda na igreja. Então, tá vendo como o campo hermenêutico ele mostra para você? Porque aquela mulher ela quebrou as barreiras, né? Ela dá-me dessa água de beber. Aí Jesus revela toda a vida dela, revela quem é ela. Naquele momento em diante, ela começa a acreditar em Jesus. Fala, o Senhor é o profeta, o Senhor é filho de Deus, o Senhor opera milagres. Por quê? Porque, irmãos, Jesus revelou a vida dela. Né? Então, esse é o campo hermenêutico desse texto, irmãos. Olha que impressionante. Você viu como é fácil fazer? Ah, uma pregação expositiva? Amém? Né? Muito fácil. Vamos para o próximo tópico? Quais são os tipos de sermões, irmãos, que nós temos hoje, tá? Nós temos o sermão tópico, o sermão devocional, o sermão evangelístico, o sermão textual, o sermão apologético,
o sermão profético e o sermão expositivo. Mas desses 7, qual é os 3 mais conhecidos? O mais pregado, sem dúvida, é o tópico. O tópico ou temático. É o mais pregado. Por quê? Porque é mais fácil de se construir. É mais fácil de se fazer. Um sermão temático, uma boa Bíblia aí, expositiva, uma boa Bíblia temática, né? Ele vai trazer muitos temas. Muito fácil de você montar um sermão temático. E eu o primeiro sermão que a gente vai estar montando é o sermão temático. E eu vou estar mostrando para os irmãos como é fácil montar um sermão temático. O segundo, que é mais difícil, é o sermão textual, irmãos. Esse sermão ele tem no máximo 4 versículos, tá ok? É um sermão. Pode ser se considerado dispositivo? Não, porque ele não abrange toda a perícope, tá? Mas ele usa todos os elementos do sermão expositivo, tá? Ele vai trabalhar muito com verbos, o sermão textual. Ele vai trabalhar muito com verbos. Já o sermão expositivo, esses 3, tópico ou temático, textual, expositivo, o expositivo é o mais difícil de se pregar. E também é o correto, é o sermão que os profetas pregaram, que expõe a palavra de Deus. É um sermão que traz a palavra de Deus. É um sermão que não se coloca nada, que a gente não adiciona nada ao texto, não adiciona nada à Bíblia. A gente pega o que está na Bíblia mesmo, né? O tópico, irmãos, é muito complicado pregar tópico tematicamente. Por quê? Porque a gente fica aberto muito à ideia do tema do sermão. O tema do sermão vai mandar no sermão. Tá? Quando a gente for montar agora o sermão tópico ou temático, vocês vão entender o que eu estou dizendo, amém? Vamos lá para o próximo, então. Bom aqui, irmãos, esta aqui é a estrutura do esboço. Tá? Todo sermão pregado mesmo, tem tema, tem exórdio, tem primeira, segunda, terceira, tem alguns sermões que tem até quarta ou quinta aproximação, tá? Tem aplicação ou ação pastoral e tem a conclusão, tá? O que você pode guardar na cabeça? Claro, memoriza isso aí, ó. Sermão é tema, exórdio, primeira aproximação, segunda aproximação, terceira aproximação, aplicação ou ação pastoral e conclusão, como a gente já vimos aqui no slide, tá? Aí vai ficar muito fácil a gente montar um sermão bem montado. Isso nos ajuda a gente saber aonde a gente está no sermão, a gente não vai se perder mais, vai ficar fácil para a gente pegar, não vai se tornar algo repetitivo, o sermão vai ficar, você vai pegar 40 a 1h30 e as pessoas vão ficar ouvindo o que você está falando, você não vai entrar em repetições, porque essa estrutura vai ajudar os irmãos a isso. Amém? Então vamos lá. O que são sermão temático ou tópicos? Amém? A gente vai estar esboçando agora. São aqueles... O sermão temático e tópico são aqueles que as divisões são feitas de acordo com o assunto. O tópico ele é tirado do texto bíblico e as divisões dependem do assunto. Enquanto o sermão textual é elaborado por um texto bíblico, e o expositivo é pela perícope lida, né? A perícope geralmente tem perícope até 20, tem perícope até mais, 20 versículos daí para mais, ou de 8 a 20 versículos. Tá? Essa é chamada de perícope. O tópico ele é elaborado do tópico escolhido. Amém? Então fica muito, o sermão tópico, o sermão temático, fica muito aberto àquilo que o pregador acha que ele é certo. Amém? Fica muito aberto àquilo que ele acha que é certo. E esse sermão, ele não tem nenhuma ligação analítica com os textos. Na hora que a gente for montar o esboço, vocês vão entender que ele não tem ligação nenhuma com os textos. Com os textos lidos. Ele só tem ligação com o tópico, com o tema do sermão. Amém? Então vamos lá então para o sermão que a gente vai estar pregando agora, vai estar montando agora. Vamos lá, irmãos? Tá. Bom, sermão tópico e temático, tá? O que eu escolhi, irmãos? Eu escolhi o sermão do Salmo 23, tá? O Salmo 23 muito conhecido, né? A gente
já leu demais nas igrejas, né? Com essa até de cor. Né? Então eu escolhi ele por esse significado, porque a gente escuta esse sermão, e muitas vezes as pessoas não pregam, a gente nem consegue distinguir qual é o estilo que ela está pregando. Amém? Por quê? Porque não foi esboçado, não foi feito. A gente não consegue distinguir. Amém, irmãos? Mas é um tema, um salmo muito conhecido, amém? Um salmo muito conhecido. Então eu vou esboçar nesse livro, amém, irmãos? Tá. Qual que é o tema que eu escolhi? O tema é o seguinte: como Deus cuida da sua igreja. Amém? Lembra, irmãos, aqui, ó, lá tema, exórdio. O exórdio, irmãos, o exórdio é uma construção pessoal sua, tá? Geralmente, o exórdio é a introdução do texto. Tá? Você vai, como Deus cuida da sua igreja, você vai falar, você vai, geralmente, menos de 10 minutos, irmãos, você vai mostrar para a igreja por quê? Porque você vai pregar sobre isso. Porque você vai falar sobre isso daí. Amém? Você pode falar, como Deus cuida da sua igreja porque Ele ama a sua igreja. Deus cuida da sua igreja porque, enfim, isso daí você vai falar, Deus cuida da sua igreja porque deu seu Filho único. Entendeu? Tá? Agora a gente vai para divisões temáticas. Lembra a primeira, segunda e terceira aproximação? Bom, isso daí a gente não faz mais no sermão. Tá? Na hora do sermão, na hora que você vai esboçar o sermão, você já vai direto para o campo do sermão. Tá? No caso do sermão temático, ele não é dividido, não se divide por campo homilético, hermenêutico. Não se divide por campo hermenêutico. Tá? Ele se divide por quê? Por divisões temáticas. Amém? Para você saber como é fácil montar um sermão temático, a melhor Bíblia que existe para você montar sermões temáticos é a Bíblia Thompson. Porque ela tem 7.000 temas de cadeia, irmãos. 7.000 temas em cadeia. É muita coisa, né, irmãos? Pra você ter ideia, esse temão aqui, vou mostrar para vocês. Eu tirei da Bíblia Thompson e como é fácil montar, tá? Olha só. Tá? Eu criei aqui, ó. Vamos lá, para vocês entenderem. Vou descer aqui. Tá, eu tirei uma foto da minha Bíblia Thompson aqui para vocês entenderem, tá vendo? Salmo 23, tá vendo aqui, ó? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, de miséria de paz. Do ladinho aqui do primeiro versículo, tá vendo? Tá isso aqui, ó. Tem um número aqui, ó. Cristo, o pastor, tá vendo esse número aqui, ó? Esse número vai lançar, irmão, lá para uma página do tema em cadeia desse texto. Amém? O sermão temático não precisa dizer Leben. Não precisa nada disso porque ele não tem ligação nenhuma dos textos. Ele está ligado ao tema. Você não precisa falar quase nada. Você não precisa falar quase nada de Davi aqui. Quem foi Davi? Por que Davi escreveu? Não vai falar nisso. Porque ele não está ligado. A preocupação do sermão temático, do sermão tópico, ele não está preocupado com os itens Leben no texto. Ele está preocupado com o tema do texto. Tá vendo essa parte aqui, ó? 2004. Eu também tirei uma foto dessa página para os irmãos entenderem da onde eu tirei a divisão. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Olha lá. Tá lá. Primeira divisão. Como é que Deus cuida da igreja? Deus ele é o provedor. Deus cuida sendo provedor da igreja. Olha lá. O primeiro tópico. Quem é o primeiro tópico? Como que Deus cuida da igreja? Deus cuida sendo provedor. O irmão faz o exórdio. Lê o primeiro tópico. Fala, irmãos, como é que Deus cuida da igreja? Deus cuida da igreja sendo provedor da igreja. E lê o Salmo 23. O Senhor, meu pastor, não me faltará, me faz em de espaço, guia-me mansamente, exalta o teu Deus. Depois que você leu isso, você faz a aplicação desse provedor aqui, ó. Por que Deus é provedor? Porque Deus é meu pastor. Por que Deus é provedor? Porque Deus é Deus. Você vai fazer a aplicação pastoral e vai desafiar a igreja a ser fiel a Deus. Porque sendo fiel a Deus, Deus vai ser provedor da vida dela. Amém? Segundo tópico aqui, irmão, sendo terno. Ó,
Deus é mansidão, sendo terno. Vamos lá para a Bíblia Thompson, vamos ver. Ó. Olha que fácil. Olha lá, ó. Sendo terno. E já está aí o salmo para você aqui. Já está o versículo bíblico aqui, ó lá. Vendo? Não tem, tá vendo que não tem nada a ver? Ó? A gente vai falar lá de Isaías aqui. Ó. A gente só vai falar do tema. Ó. Deus, como é que Deus cuida da igreja? Ele é provedor e ele é eterno com a igreja. Esse é Isaías, como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço e os aumentará, guiará suavemente. Aí, ó, Deus é eterno. A Thompson já dá pra gente o tema em cadeia lá. Tá vendo como é fácil pregar tematicamente? Aqui, ó. Aí você vai trazer a aplicação, lembra? Todo tópico você tem que trazer a aplicação pastoral. Mansidão eterna nos pertence. Essa aplicação que eu fiz aqui, olha. Irmãos, para que você está preocupado? Você que anda nervoso, você anda cabisbaixo. A paz do Senhor está conosco, a mansidão de Deus está conosco. A aplicação, está fazendo a aplicação. Amém? Terceiro tópico, sendo sacrificial. Vamos lá para nós. Está lá de novo, irmão. Está lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Sendo sacrificial, olha lá. Tá, você quer pregar tematicamente? Compra uma Thompson, irmão. Você não vai se arrepender, tá bom? Sacrificial aqui, olha. Traz o versículo para vocês, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha que bem isso aí, tá vendo? Ó. Aí você vai ler, ó. Onde que tá isso aí? Tá em João 10, 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida para suas ovelhas. Amém? Aí você vai. Porque Deus, como é que Deus cuida da gente? Deus se doou a si mesmo para nos salvar. Olha a aplicação. Tá vendo? Que benção. Sendo ressurreto. Vamos lá. Então, tá de novo. Lá, de novo. Tem todos os tópicos lá. Ó. Sendo ressurreto, coroador. Tá vendo aqui, ó? Dos fiéis. Enfim. Tem todos os tópicos que você vai colocando só os tópicos aqui, irmão. Você vai pregando lá, ó. Sendo ressurreto. Aí você vai ler, ora, Deus de paz, que pelo sangue da sua aliança eterna tornou-se a trazer dos mortos o Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Jesus nos dá a vida eterna. Como é que Deus cuida da igreja? Aqui, ó. Como Deus cuida da igreja? Deus cuida da igreja dando a vida eterna para nós. Nós temos a vida eterna. Deus é bom, tá vendo? Olha lá, quinto tópico. Aqui é sexto tópico, tá, irmãos? Ó, quinto tópico. Ó. Sendo colhedor dos desviados. Olha lá, tá lá, tá. Não, sendo colhedor dos desviados. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Aí, tá vendo? Você sobe aqui, ó. Você coloca lá o tópico, ó. Tá vendo? Porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tens votado um pastor. Viu? Aí você coloca a aplicação aqui, aplica para a igreja, pega para a igreja, tá? Sendo coroador dos fiéis. Coroador dos fiéis. Oh, Jesus, ó, fiéis, ó. Então, ó. Não tem em cadeia, ó, irmãos, que fácil, tá vendo? Ó. Tá vendo que aqui embaixo já vai para outro tópico, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó, coroador dos fiéis, ó. Aí você vai lá e coloca. Como é que Deus cuida da igreja? Deus é coroador dos fiéis. Aí vai te dar o texto ainda, ó, o texto que você vai reler. Tá vendo? E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançarás a incompletude da glória, da coroa de glória. Aí você faz a aplicação. Você está vendo que todos esses versículos que a gente leu não tem nada a ver com. Não se linkou nenhum deles com por exemplo, esse aqui é Davi. Davi, ó. Isaías. Não se linkou com os itens Leben de ninguém. Com João, com Hebreus, com Pedro. Tá vendo? Não se linkou com nenhum deles. Porque o sermão temático tópico, ele não estava preocupado em fazer uma apuração exegética, fazer um Zitzleben de cada. Senão você vai acabar o sermão umas 4 horas se você for fazer isso daí. 3 horas de pregação para você fazer exegese de todos os textos que você está lendo. Tá vendo como é mais fácil pregar tematicamente? Tá? Mais fácil. Ensinou os irmãos agora a fazer um sermão temático com facilidade. Amém, queridos? Espero que tenha ajudado os queridos irmãos. E na próxima aula aí a gente continua com a hermenêutica, né? A homilética. E a gente vai aprender aí os outros tipos de esboço, de criar os sermões, que é o textual expositivo, né? Como falei, a gente não vai se prender nesses daqui, irmãos, ó. Nessa quantidade de sermões que tem aqui, ó. A gente não vai se prender aqui porque é muito estilo, né?
os mais pregados são. O mais pregado com certeza é o tópico, né? O segundo, que eu acredito que eu acho que é o textual, né? Sabe quem pregava muito esse textual? O Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. Pregava muito textual. 70% dos sermões do Spurgeon são textuais, a gente vai aprender também. E o expositivo, né? O expositivo é o mais difícil, é o mais trabalhoso para se fazer, mas é o mais correto de se pregar. É o mais fácil de se pregar depois que se aprende. Você aprendeu a pregar expositivamente, você nunca mais vai sair, né? Lógico que sermão tópico sempre você vai ter que pregar um na vida, né? Porque você, por exemplo, Natal você vai falar do nascimento de Cristo, vai falar por que Cristo nasceu. É um sermão tópico, né? Você vai falar da Páscoa também, é um sermão tópico. Amém, irmãos? Eu espero ter ajudado os irmãos aí. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um com as imensas graças do Espírito Santo. Amém.